Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão. Esse é o segundo vídeo, dessa terça-feira. Na parte da manhã eu postei o vlog de como foi a viagem, para Belo Horizonte ali com a festa da torcida do Vasco. Se você não assistiu, tá passando no card aqui, você pode clicar e assistir depois, ou então você vai no vídeo anterior e assiste. Ficou muito bacana, você vai se sentir ali dentro do estádio Independência, ver como foi a reação da torcida do Vasco ali nessa vitória importantíssima. Cheguei agora, de Belo Horizonte, até por isso o vídeo está saindo um pouco atrasado, o dia todo na estrada, viagem bastante cansativa aí, mais de 6 horas na estrada, foi o dia todo hoje voltando de Belo Horizonte, mas tudo vale a pena pelo Vasco, valeu a pena aí, porque quando você volta com os 3 pontos, enfim, a viagem fica até mais tranquila, Então, eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, conto com você também dando uma moral no vlog, que é o vídeo anterior, vai lá, assiste, comenta, enfim, é um vídeo que eu faço com muito carinho, Principalmente pra galera que não tem como ir aos jogos do Vasco pra, de alguma forma, se sentir ali dentro do estádio. Bom, nessa edição aqui, é claro que a gente vai mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro, Vasco finalmente fora do Z4, A gente vai falar aqui sobre isso, e claro que a gente vai repercutir a fala do presidente do América e também do capitão do América, que ontem, após o jogo, enfim, eles foram lamentáveis, Dizendo que existe uma operação salva Vasco. Enfim, vamos comentar sobre isso aqui. Vamos começar depois da vinheta? A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil, e aqui na descrição desse vídeo tem um link da Mais Ágil, você clica e é direcionado ao WhatsApp deles, lá você vai ser muito bem atendido, e se você trabalhou de carteira assinada, tem uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama, link na descrição desse vídeo. Bom, hoje eu coloquei essa camisa do Léo Jardim, Camisa de goleiro aqui especial. Afinal de contas, o Léo Jardim ontem salvou o Vasco, Que atuação, que partida. Foi muito importante ontem o goleiro do Vasco para manter o empate ali no primeiro tempo e depois no segundo tempo o Vasco conseguiu a vitória. Com a vitória, o Vasco está fora da zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Finalmente o Vasco fora da zona do rebaixamento. Eu vou pegar do 10º colocado para baixo, Vamos à segunda parte ali dessa tabela. O Corinthians é o 10º colocado com 30 pontos, o Cuiabá é o 11º com 29, o Cruzeiro tem 29, o Internacional também tem 29, é o 13º, o São Paulo tem 28 pontos, é o 14º, o Vasco da Gama na 15ª colocação tem 26 pontos, o Goiás tem 26, é o 16º, e dentro da zona do rebaixamento tem Bahia com 25, Santos com 24, América com 17 e o Curitiba com 14 pontos. Eu acho que a gente pode dizer que América e Curitiba, estão aí praticamente rebaixados, Não vão ter força para sair dali. O Curitiba, nesse momento, está 12 pontos atrás do primeiro fora. E o América está 9 pontos atrás do primeiro fora. Então, uma situação realmente difícil de ser revertida. O Vasco tem esse jogo muito importante contra o Santos na Vila Belmiro no domingo. E, cara, pra mim, se o Vasco voltar com um empatezinho lá na Vila Belmiro, já vai ser um excelente resultado, porque segura, o Santos ali atrás da gente na tabela de classificação. É claro que eu quero que o Vasco vença, que o Vasco consiga uma vitória lá na Vila Belmiro, mas um empatezinho eu acho que não é um resultado ruim, não. O importante é não perder, E caso aconteça uma derrota também, não é para entrar em desespero. O Vasco depois recebe o São Paulo aqui no Rio de Janeiro, o Vasco vai ter depois 3 jogos no Rio de Janeiro, O Vasco vai receber o São Paulo, vai receber, se eu não me engano, o Fortaleza, deixa eu conferir aqui, São Paulo na 26ª rodada, Fortaleza na 27ª rodada e depois o clássico contra o Flamengo no Maracanã pela 28ª rodada. Então, e depois pega o Inter em São Januário na 29ª rodada, Então o Vasco, depois do jogo contra o Santos, vai ter 4 jogos seguidos aqui no Rio de Janeiro. É o momento, do Vasco deslanchar aí no campeonato e se afastar de vez ali da zona do rebaixamento. Nesse momento,
O Vasco está 3 pontinhos atrás do 11º colocado, né? Já vamos pensar ali na Copa Sul-Americana. Sobre o jogo contra o Santos, uma informação rapidinho aqui sobre ingressos, né? O Santos vai iniciar a venda dos ingressos amanhã para a torcida do Vasco. Vai abrir ao meio-dia lá no site do Santos. E apenas 500 ingressos foram disponibilizados. Teremos 15 mil torcedores na Vila Belmiro, mas apenas 500 ingressos para a torcida do Vasco. Serão 4 mil ali de cadeira cativas, 11 mil para a torcida do Santos poder comprar e 500 ingressos para a torcida do Vasco. Segundo o Santos, foi uma determinação da Polícia Militar, né? Lá de São Paulo, esse número de apenas 500 ingressos por questões ali de segurança. O setor visitante lá do Santos realmente enfim, é um espaço muito pequenininho, mas com toda certeza esses 500 ingressos vão esgotar e a torcida do Vasco vai se fazer presente. Jogo muito importante, né, na Vila Belmiro. Então, você que tá afim de ir nesse jogo, fique ligadinho amanhã no site do Santos ao meio-dia, que vai abrir a venda e vai esgotar em menos de 10 minutos, com toda certeza. Mas, vamos falar aqui de ontem ainda, né? O Vasco consegue essa vitória heróica no último lance da partida praticamente, né? O gol do Jair, que já estava ali desacreditado pelo torcedor vascaíno, né? Não vinha de boas atuações, mas o Ramon Dias vai conseguir recuperar também o futebol do Jair. E bom, acabou o jogo, o Juninho, meu xará, mas infelizmente envergonhou o nome Juninho, né? Deu uma declaração muito infeliz dizendo que existe uma operação Salva Vasco, né? Que as coisas estão conspirando ali, a CBF está conspirando para salvar o Vasco da zona do rebaixamento. Enfim, uma postura lamentável do capitão do América Mineiro. E depois também o presidente do América Mineiro veio com o mesmo discurso, né? Dizendo que a camisa do time grande pesa, que o América foi prejudicado e que existe uma operação para salvar o Vasco. Enfim, é até constrangedor falar sobre isso, porque o Vasco vem sendo, né, prejudicado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro. Quem não se lembra do gol mal anulado contra o Palmeiras? A única derrota do Vasco nessa sequência positiva que o Vasco tem desde a sua recuperação. No primeiro turno, o Vasco muito prejudicado contra o Santos, em São Januário. O Vasco prejudicado contra o Bragantino também, numa partida onde teve um pênalti em cima do Orediano que não foi marcado. Enfim, o Vasco foi diversas vezes prejudicado no Campeonato Brasileiro. Então, isso de Operação Salva Vasco é uma coisa que não faz nenhum sentido. Primeiro, esse mesmo árbitro que ontem expulsou o jogador do América Mineiro, ele expulsou o Jair também, jogador do Vasco, na partida Bahia e Vasco. O Ramon Abate-Abel estava apitando e ele, no lance bem similar, né? O Jair entra ali com o cotovelo um pouquinho mais alto, o VAR chama, o Ramon Abate-Abel expulsa. E a mesma coisa aconteceu ontem no lance do Maidana, né? Então, assim, o árbitro manteve o seu critério. E o presidente do América Mineiro falar que o América está sendo prejudicado depois do que aconteceu na última rodada, onde inventaram no último lance do jogo um pênalti não existente para o América Mineiro na partida contra o Red Bull Bragantino, isso aí ele não fala, né? Só que o time do América, muito mal montado pela diretoria do América, né, desperdiçou o pênalti que foi dado de presente ali no último minuto e ainda conseguiu levar um gol no contra-ataque. Então, assim, não tem essa de operação Salva Vasco, né? O Vasco está conseguindo escapar por conta da união da torcida, do trabalho de Ramon Dias, dos reforços que chegaram, não por conta de operação, de esquema de ninguém, não. Inclusive, o André Rizek, jornalista do Sport TV, se manifestou hoje sobre isso, e eu vou colocar o áudio aqui do que ele falou, que para mim resume muito bem. Eu acho que o sentimento é realmente esse. A Operação Salva Vasco existe, mas existe por conta da união dos vascaínos para tirar o Vasco dessa situação delicada. Confira. Tô aqui para dizer que o Marco Salum, presidente da SAF do América, tem toda a razão em dizer que há uma operação Salva Vasco para um gigante como o Vasco não ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Essa operação começou com o engajamento de uma torcida, a mobilização de uma massa que se sentiu injustiçada com o fechamento de São Januário sem explicação razoável. A torcida se mobilizou, foi abraçar o time que estava na zona do rebaixamento. Depois teve o poder de investimento com a chegada de 6 jogadores do time titular, Medel, Paulinho, Praxedes, Payet, Verratti e Rossi, fora o técnico que mudou a cara do Vasco. Essa é a Operação Salva Vasco. O Vasco é outro time em relação àquele que adormeceu na zona do rebaixamento. Com relação aos lances que o América reclama no jogo de ontem, sinceramente, não tem nada de errado com a arbitragem. O América é só mais um time brasileiro a reclamar de um acerto de arbitragem. Aconteceu também com o Flamengo na Copa do Brasil contra o Furacão, lá no Paraná.
Aliás, o que não falta no futebol brasileiro é gente falando em esquema. O que não falta no futebol brasileiro é mal perdedor. Nunca as derrotas acontecem porque uma escalação foi mal feita, um elenco foi mal montado, ou por coisas que acontecem no esporte mesmo, de você jogar melhor que o adversário e perder um jogo, como foi o caso do América ontem. Eu sou coautor da matéria que em 2005 denunciou a máfia do apito, o esquema de manipulação de resultados. Então é claro que eu sei que podem existir esquemas, mas a gente só diz que eles existem quando tem provas. Sem provas, são apenas palavras ao vento e um monte de gente jogando contra a imagem do futebol brasileiro. A gente tem que aprender a saber perder, gente. Tá aí, né? Não tem mais o que acrescentar. Concordo 100% com o André Rizek. Eu vou ficando por aqui, descansar um pouquinho agora, depois também dessa viagem que foi cansativa, né, para BH, e já me preparar para a próxima. Tamo junto, um abraço, saudações, fui!